fico pensando e tendo a impressão que parece que o mal está dominando mesmo, né? A gente tem essa sensação de que o mal está prevalecendo e dá uma impressão que parece que Deus silencia diante do mal. Uma sensação até angustiante. E eu quero nessa noite, diante dessa mesma realidade, ler juntamente com os irmãos, tentar ler um livro inteiro da Bíblia aqui, que trata exatamente desse problema, de tudo isso que nós relatamos aqui. É o livro de Abacuque, do profeta Abacuque. Quero te convidar para abrir, e se der tempo, nós vamos ler o livro inteiro. O livro de Abacuque, a partir do capítulo 1, versículo 1. Esse livro do profeta Abacuque, ele trata exatamente desse problema do mal. Esse livro trata do problema do mal e do posicionamento de Deus diante do problema do mal, né? Vamos lá, versículo 1 do capítulo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. O ministério desse profeta Abacuque ocorreu em meados do ano 605 a.C., o mesmo tempo em que o profeta Jeremias era seu contemporâneo, mesmo tempo um pouco antes do povo de Deus, Daniel e mais alguns ser levados cativos para a Babilônia. Então esse livro, o profeta é comissionado, ele é chamado para anunciar essa sentença, essa intenção de punir o povo através da deportação. E o profeta é chamado exatamente para isso, o profeta Abacuque. O rei da época era um rei chamado Jeoaquim, um dos mais perversos que Judá já teve. O profeta Jeremias fala exatamente assim dele: mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Então, nesse contexto, nessa realidade, com este rei, que acontece esta revelação ao profeta Abacuque. E o livro apresenta aqui um homem que, embora confiasse muito em Deus, não era pouco, estava aqui perplexo diante dessa realidade. Eu não sei como que você fica diante do mal, quando você vê tanta coisa horrível acontecendo, tanta coisa pavorosa acontecendo. Como é que você se sente, mesmo confiando em Deus? Mesmo que nós confiamos em Deus, quando o mal vem, e não necessariamente na minha vida ou na sua vida, mas num contexto geral, quando nós temos essa sensação de que o mal está dominando, mesmo confiando em Deus, nos causa uma perplexidade. E não é para menos. E Abacuque levanta aqui duas questões. Por que é que Deus permite o mal crescente no meio do povo dele? Por que que o mal está crescendo no meio de Judá e Deus está permite que o povo permaneça impune? E uma segunda questão que ele levanta: como é que um Deus santo podia justificar o uso dos babilônios, que era o povo caldeu, para punir o povo dele, que era, ainda que estava em meio à perversidade, era um povo mais justo do que os babilônios. Então o profeta aqui levanta duas questões, essas duas questões.
E a primeira questão, está aqui o registro, no capítulo 1 mesmo, versículo 5 até o versículo 11, a resposta para essa questão. Então, o primeiro problema aqui de Abacuque é exatamente essa questão, porque é que Deus permite essa prática perversa no meio do povo dele. Versículo 2, ele fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então esse é o primeiro problema do profeta Abacuque. Esse livro é conhecido como uma teodiceia, que é um conjunto de argumentos que tenta defender a bondade de Deus, mesmo diante do mal. Porque eu acho que você já ouviu aquela pergunta: se Deus é bom, por que coisa ruim acontece? Por que o mal está aí se Deus é bom? Se Deus é bom, por que coisa ruim acontece com gente boa? Alguém respondeu essa pergunta e disse que uma coisa ruim aconteceu com uma pessoa boa uma única vez na história da humanidade, há 2000 anos atrás. Essa pessoa boa era Jesus. Nunca mais isso aconteceu. Mas nós que somos bons e somos atingidos pelo mal, nós temos a sensação de que parece que Deus não está olhando quando o mal nos alcança. Então a primeira questão do profeta Abacuque aqui é essa aparente demora de Deus diante do problema. O povo está pervertido, está torcendo a justiça, existe corrupção, e aqui, claro, com um rei, como o profeta Jeremias descreve aqui, é violência, anarquia, opressão, o justo sendo massacrado pelo injusto, e parece que Deus não está fazendo nada. E Deus estava há muito tempo em silêncio aqui, e o povo padecendo, o povo sofrendo muito. E o profeta levanta essa questão: como é que Deus, Senhor, eu grito, eu peço socorro e você não vem ao meu socorro, você não vem ao meu encontro. Mas de repente Deus quebra o silêncio. Parece que era um silêncio interminável para o profeta, mas de repente Deus quebra o silêncio e traz a primeira resposta aqui, a partir do versículo 5, acompanha na sua Bíblia comigo, até o versículo 11. Então do versículo 2 ao 4 é a primeira questão do profeta. Do versículo 5 ao 11, Deus vai dar a primeira resposta aqui para ele. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impiedosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Então Deus dá aqui a primeira resposta para eles. Ok, eu estou vendo
profeta Abacuque, eu estou vendo o mal acontecendo na terra, estou vendo o mal dominando no meio do meu povo, mas pode ficar tranquilo, está vendo essa nação impiedosa, os caldeus, a Babilônia, e a Babilônia aqui era era a principal potência militar, e era um povo realmente ruim. A história conta que quando eles pegavam os prisioneiros, uma das coisas, das atrocidades que eles faziam, era arrancar a língua das pessoas, mas eles arrancavam com raiz e tudo. Tamanha maldade, tamanha crueldade desse povo. E Deus fala, olha, está vendo essa nação aí? Sou eu que estou levantando eles. Talvez para vocês essa nação, essa potência, pode parecer apenas que ela está numa ascensão política. Mas não, sou eu que estou levantando essa nação. Estou levantando essa nação para punir vocês. Essa é a resposta, a primeira resposta de Deus para o profeta. Senhor, se o Senhor é bom, se o Senhor é Deus, se o Senhor está no controle, como é que o mal está crescendo no meio do seu povo cada dia mais? E o Senhor não faz nada. E Deus fala, calma, profeta. Estou levantando uma nação para punir vocês. E essa resposta é surpreendente, porque diante do mal, a gente espera uma resposta de livramento, um discurso de salvação, é ou não é? Quando a gente olha para o mal que nos sucede, que acontece conosco, no meio do povo de Deus ou não, quando a gente recorre a Deus, a gente espera uma resposta de livramento. Mas Deus aqui tem uma resposta de punição ao povo. Mas ao mesmo tempo que tem essa punição, Ele também vai trazer uma esperança de que ainda vai salvar um povo justo, um remanescente do povo dele. E Deus vai usar essa nação. E a palavra fala que eles marcham pela largura da terra. Ele está falando aqui de quantidade. Era muita gente. Era vasto o número deles. E ele começa aqui a falar que eles são uma nação amarga, impiedosa, que se apoderam de moradas que não são deles. Ou seja, eles vêm para destruir mesmo. Eu fico pensando no pavor do profeta. Sabe quando você está passando uma dificuldade? E alguém vem para você e ao invés de trazer uma palavra de solução, fala, olha, vai piorar. Eu não sei se você já passou por isso. Olha, o buraco vai ampliar, o poço vai ficar mais fundo. Eu fico imaginando o profeta aqui diante disso. Esse era um povo cruel, trazia terror por onde passava. E Deus está falando, olha, eu vou usar esse povo aí para corrigir vocês, para punir vocês. E o profeta, eu acho que pensa, como assim? Estamos numa situação difícil, e vai vir mais desgraça ainda? Não é possível. Muita gente vai morrer, isso já está passando pela cabeça do profeta. Esse povo mau. Mas essa é a resposta de Deus para o profeta. E aí então o profeta levanta uma segunda questão. Senhor, se o Senhor é bom, como é que o Senhor vai usar? Como é que o Senhor vai usar esse povo, essa nação ímpia, mais ímpia do que nós? Porque o profeta aqui nessa altura ele já entendeu que eles tinham um problema moral, um problema de impiedade. O povo de Deus, aqui está falando de Judá. O profeta já tinha entendido, tá bom Deus, eu sei que nós até merecemos punição, o povo até merece punição, mas o Senhor sendo um Deus santo, como é que o Senhor vai usar desse expediente para corrigir o seu povo? Como é que o Senhor vai usar um povo perverso e mau para punir a gente, para castigar Judá?
E aqui, esse segundo problema, ele levanta, acompanha comigo, do versículo 12 do capítulo 1. Ele fala assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, não morreremos. Ou seja, ele já entendeu que vai sobrar gente. Deus vai punir, Deus vai trazer correção sobre a nação, mas Deus mesmo vai salvar um remanescente justo para dar continuidade ao plano de Deus. Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo como o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então a questão aqui do profeta é entender como é que um Deus justo vai usar um povo ímpio, um Deus que é tão puro de olhos que não pode ver o mal, vai usar esse povo, essa nação que Ele mesmo está levantando, Ele mesmo está criando para punir o povo dele. Como é que Deus santo pode, um Deus que sequer pode ver o mal, vai fazer isso? Essa é a questão do profeta aqui. E eles vão ser, lá na frente você vai ver, eles vão ser punidos até por idolatria. E o profeta está falando: Deus, Senhor, mas eles pescam, eles ajuntam os povos como quem pesca de arrastão, como quem pesca de multidões, e depois eles oferecem sacrifício à sua própria rede varredora. Eles idolatram a rede deles, como que a riqueza tivesse vindo por causa dela. Como é, Deus, isso? Como é que isso pode acontecer? O Deus deles é o poder, é a força. Eles idolatram o poder, é isso que eles buscam. Como é que isso pode acontecer? Abacuque estava consciente aqui das faltas do povo, ele não nega isso. Mas aí Deus usar um povo ímpio para corrigir o povo dele, fala, como é que pode isso acontecer? E Deus fala para ele, Deus vai dar resposta. Abacuque aqui, ele não está duvidando da soberania de Deus. Quando nós olhamos para o problema do mal, para suicídio, depressão, as síndromes, as doenças da alma, aquilo que está dominando a humanidade hoje, o mal está realmente dominando a humanidade, é cada dia mais perversidade acontecendo. A gente confia em Deus, mas como é que a gente lida com isso? A gente crê na soberania de Deus, mas diante disso, parece que aumenta ainda mais o nosso problema. E aqui o problema do profeta é que, como é que Deus não vai interferir nisso? Além de não punir o povo, aí ele fala, não, eu vou punir, mas demorou em punir, não, mas eu vou punir. Mas é essa ferramenta que você vai usar para punir, Senhor? O povo, um povo ímpio, mau, um povo duro, que adora outros deuses. E aí Deus dá aqui a segunda resposta para o problema do profeta. E ele, a partir do versículo 2, do capítulo 2 mesmo. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo.
porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores? E não te despertarão os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Ou seja, Deus começa agora a dizer, fala: olha, eu vou castigar vocês, eu vou usar um chicote para castigar vocês, e esse chicote é o povo babilônio, mas depois eu mesmo vou castigar o chicote. É isso que Deus está falando aqui. Eu vou castigar vocês, mas depois o algoz de vocês eu também vou punir. Então ele começa aqui, entra os 5 ais, ele começa a dizer que ai daquele que acumula o que não é seu. Versículo 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ou seja, quando eles invadiam determinada cidade, eles iam derrubando tudo, não ficava nem pedra nem madeiramento de pé. E Deus está falando: a própria pedra, a própria madeira vai se levantar contra você. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Isso aqui era uma prática deles. Quando eles invadiam uma cidade e venciam, eles nas comemorações eles se embriagavam, eles bebiam, e não só bebiam, mas davam bebidas para todos. E depois disso eles ficavam todos nus, mostrando as suas vergonhas. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Será farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Ou seja, ficava todo mundo nu, bêbado e peladão, todo mundo. E Deus está vendo isso aqui, e Deus está falando que vai punir isso aqui. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Eles vinham destruindo até as florestas. Esse povo era mau. É por isso que Abacuque fica tão abalado aqui. Fala: Senhor, o que vai ser de nós quando eles chegarem? O que vai acontecer quando eles realmente nos atacarem? Porque isso não está acontecendo ainda. Mas o maior drama é agora ter que esperar esse povo que vai chegar. Imagina você receber uma sentença dessa, que olha, vai chegar, vai invadir sua casa, vai destruir tudo, vai matar todo mundo, e você ter que ficar lá, porque você não pode fugir,
O profeta que não podia sair de lá, ele não podia fugir, se abrigar em outro lugar, ele tinha que ficar lá esperando a sentença de Deus. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, versículo 17, a parte C, contra a cidade e contra todos os seus moradores, versículo 18, que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A motivação do profeta aqui em apresentar essas questões para Deus não é mera curiosidade, mas e nem o desejo de se intrometer nos assuntos divinos, mas ele era honesto e devotado e queria uma resposta para aquela calamidade que estava no meio do povo de Deus. Ele estava na procura da verdade, e Deus honra o profeta aqui dando essas respostas para as questões que o profeta levanta. Quando Abacuque fala aqui da sua torre de vigia, isso aqui não é literalmente uma torre onde ele ia subir e esperar a resposta, esperar ver o que Deus ia fazer, não. Aqui essa torre de vigia provavelmente ele está se referindo a um local secreto onde ele vai se isolar e orar e buscar Deus para ver qual é a resposta que Deus vai dar. É um local onde ele vai entrar, aquele entra no teu quarto e fecha a porta, e teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. É mais ou menos isso aqui que o profeta Abacuque está falando. Ele fala, eu vou entrar aqui na minha torre de vigia, e vou ver qual é a visão aqui, qual é a resposta que Deus vai me dar. Então ele se isola para entender aqui, para ver o que a voz divina vai trazer para ele. E a primeira parte da resposta de Deus é introduzida exatamente pelo anúncio de uma visão, que já traz um certo consolo aqui para o profeta, já apazigua os temores em relação ao julgamento que Deus vai trazer para o povo. Por quê? Porque um remanescente justo vai ser preservado. É o que Deus está falando para o profeta aqui. Olha, profeta, eu vou destruir, eu vou punir os ímpios do meu povo, eu vou destruir, mas ainda tem um remanescente fiel. E eu vou preservar, eu vou guardar, eu vou cuidar, e vai sair ileso de tudo isso. Tem um remanescente ainda. E a resposta para o profeta aqui continua na forma de um cântico de zombaria. Deus aqui, é como se Deus estivesse zombando mesmo aqui, dos babilônios. E aí essa resposta aqui que vem pelos 5 ais. Ai daquele que acumula o que não é seu. Eles acumulavam realmente o que não era deles, o que não era deles. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Você tem visto isso acontecer nos dias de hoje? Você tem visto isso acontecer? Ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Às vezes a gente olha para tudo que acontece, para política, para roubo, para violência, para toda a nossa realidade hoje, e a gente desacredita. A gente chega a dizer, não tem mais jeito. E sem contar os dramas pessoais que a gente passa. Você já foi lesado por alguém? Você já foi roubado por alguém? Você fala, não é possível.
Como é que eu estou passando por isso? A pessoa perversa me fez isso. Como é que Deus permanece em silêncio? Deus, você não está vendo não o que está me acontecendo? Você já passou por isso? Você já se perguntou, já se pegou perguntando a Deus sobre essas coisas? Como é que pode, Deus? O ímpio está me lesando. O Senhor não faz nada. Até quando o ímpio vai prosperar em cima de mim? Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai daquele que é idólatra. Deus vai punir. E aqui é um cântico de zombaria mesmo que Deus está fazendo. Ai de vocês, babilônios. É isso que Deus está dizendo aqui. A causa da Babilônia aqui estava perdida, não somente porque eles eram perversos, mas porque os deuses deles eram impotentes. Em contrapartida do general, o Senhor dos exércitos, que é aquele que criou o universo. Esse é o movimento aqui. A causa deles estava perdida, dos babilônios, exatamente porque o Deus deles era impotente. E o Deus de Judá era o Deus Todo-Poderoso. Eles vão vencer, mas é só por um momento. Eu vou usar eles para castigar vocês, para chicotear vocês, mas depois eu mesmo vou punir o chicote. É isso que Deus está falando aqui. E aí o capítulo 3 agora, o profeta entende, o profeta entendeu a resposta de Deus. Até trouxe uma certa calmaria, mas também ao mesmo tempo que trouxe uma certa calmaria, também trouxe um temor também ao profeta. Nesse versículo 20, quando ele fala assim, versículo 20: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale diante dele toda a terra. O profeta está envolvido. Cale diante dele toda a terra. Esse versículo foi por muito tempo e talvez ainda seja usado totalmente errado. A gente chega na igreja e fala sobre esse versículo, né, para pedir silêncio. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Não tem nada a ver com igreja aqui. A gente tem que ficar em silêncio para ouvir a palavra de Deus. Esse versículo não tem nada a ver com isso, mas está dizendo do poderio dele, que toda a terra tem que se calar diante dele. Toda a terra. Então o profeta, ao mesmo tempo que traz um consolo, também traz um temor ao seu coração. Por quê? Porque ele está incluído em toda a terra. Mas ele entende isso. E ele entende que ele deve se render ao senhorio de Deus. Entendendo isso agora, visto que o mal não é para sempre, e aí então Deus o inspira a escrever o capítulo 3. E o capítulo 3 é uma adoração a Deus. E o profeta adora aqui a Deus diante da revelação do plano divino, porque agora Deus desnudou o plano dele. Deus agora mostrou ao profeta que vai sobrar um remanescente fiel e que ele vai trazer juízo. Então as questões do profeta estão respondidas por Deus. Talvez não seja a resposta que o profeta esperava. Talvez não seja a resposta que o profeta queria de Deus. Muitas vezes nós estamos em situações e questionamos a Deus, nos colocamos na nossa torre de vigia e perguntamos a Deus: Senhor, até quando o mal vai prevalecer? Senhor, até quando eu vou ficar nessa situação? Senhor, até quando o ímpio vai dominar sobre a minha vida? A gente pergunta essas questões para Deus, e Deus até responde. Agora, a resposta de Deus não necessariamente é aquela resposta que nós gostaríamos de ouvir. Às vezes Deus está assim como aqui com o povo. Deus estava punindo o povo, ia usar o ímpio. Isso é o que mais dói, né?
Fala, poxa, mas eu sou justo. Como é que Deus vai usar o ímpio para me punir? É tipo assim, Deus, pega leve. Usa, sei lá, outro justo para me punir. Mas o profeta entendeu. E aqui então, diante desse entendimento, dos 5 ais, que Deus vai punir também os opressores, e da mesma forma, Abacuque entendeu aqui, da mesma forma que Jó entendeu lá na frente. Você conhece a história de Jó? Jó também entendeu, Senhor, eu falava daquilo que eu não conhecia. Na verdade, eu conhecia você só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Aqui os olhos do profeta havia contemplado a Deus. Deus havia se revelado, desnudado o plano soberano para as questões do profeta. E o profeta, ele parece aqui que ele olha para trás e para frente ao mesmo tempo. Porque no capítulo 3 ele vai começar a falar das maravilhas que Deus já fez, lá no Êxodo. Mas ele também olha para frente, para o dia do Senhor. E ele faz aqui no capítulo 3, ele traz um louvor pela pessoa de Deus. Ele escreve agora um louvor pela pessoa de Deus, um louvor pelo poder de Deus, um terceiro louvor pelo propósito de Deus, e um quarto louvor, que é aquele louvor decorrente da fé. Capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3, ele fala assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Isso aqui é uma música, é um louvor mesmo. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, nos decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã, vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Então aqui ele louva a pessoa de Deus. E depois ele vai louvar o poder de Deus. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão. Está falando do poder de Deus. E ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Está falando aqui sobre as pragas do Egito. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, e esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, aqui ele está falando agora do propósito de Deus, e nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Fere o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais como tempestades avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Os egípcios se afogando. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios, e entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Agora Abacuque
olha, faz um louvor a Deus, pela pessoa de Deus, um louvor pelo poder de Deus, pelo propósito de Deus, e ele fecha esse capítulo 3 e esse livro com esse louvor que decorre da fé. Ele está olhando para tudo que Deus falou até aqui. Olha, eu vou destruir, eles vão invadir vocês, a nação já está pervertida, eu vou trazer juízo através de um povo ímpio, vai destruir vocês, vai sobrar um pouquinho de gente, um remanescente, vai sobrar um pouquinho para recomeçar, né? Vou destruir mesmo, mas tenha fé, Abacuque, vai dar para recomeçar. Ele olha para tudo isso e fala, eles vão destruir, eles vão vir destruindo as florestas, os animais, as moradias, eles vão acabar com tudo. E aí o profeta, entendendo que Deus é fiel, ele continua nesse louvor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ou seja, eles vão roubar tudo, não vai sobrar nada. Eu não sei se você já ficou sem nada na sua vida, se você olhou para uma determinada situação e você fala, puxa, mas não sobrou nada, levaram tudo. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ou seja, não sobrou nada. Não vai ter mantimento, não vai ter fruto, não vai ter gado, não vai ter ovelha, não vai ter como comer, não vai ter como beber. É privação total. É isso que o profeta está enxergando aqui. Olha, eu vou permitir que eles invadam a terra de vocês. Não vai sobrar nada, Abacuque, já se prepara. Deus está avisando, não vai sobrar nada. Mas tenha fé. A fé tem que sobrar. Todavia, versículo 18, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Esse é um louvor de quem tem fé. Ainda que não sobre nada, destruiu tudo, o inimigo acabou com tudo, arrasou. Todavia, eu me alegro no Senhor. Essa é a esperança do profeta. Talvez você enfrente dias maus na sua vida. Talvez você enfrente dias difíceis. Dias terríveis. Sabe quando Paulo fala, enfrentei lutas maiores do que as minhas forças. Mas o Senhor foi comigo. E me fortaleceu. E me livrou da boca do leão. É assim na nossa vida. Talvez a gente enfrente dias cruéis, como nós temos enfrentado. Em todas as áreas. Doença, finanças, violência. Dias terríveis. Todavia, eu me alegro no Senhor. Essa tem que ser a minha e a sua esperança. Diante desse quadro de sentença, nessa ocasião, o Senhor ainda deixou a esperança no coração do profeta. Que ele possa trazer esperança no meu e no seu coração. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, não haja gado no curral, ou seja, não sobrou nada. Todavia, nós temos que nos alegrar no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação. Esse Deus é a nossa fortaleza, o nosso socorro, nosso refúgio bem presente na hora da angústia. Fique de pé, querido, vamos orar.
Senhor, nosso Deus e Pai, eu te louvo, ó Deus, pela fidelidade da tua palavra, pela tua fidelidade, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque mesmo em meio aos dias maus que temos enfrentado, nós podemos confiar no Senhor. Ainda que o Senhor permita, ó Pai, nas nossas vidas punição tal, assim como foi com o teu povo no mundo antigo, nós queremos continuar crendo e confiando em Ti. Queremos depositar toda a nossa esperança no Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós. Nos ajuda, nos fortalece, ó Pai. Nos ajuda nos momentos difíceis. Nos ajuda quando não sobrar nada. Nos ajuda quando não tivermos mais nada. Ainda assim nós queremos nos alegrar em Ti. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, ó Pai, nessa noite. Ainda que a figueira não floresça, nós queremos exultar no Senhor, que é o Deus da nossa salvação. Nos abençoa, Deus, nesta noite, em o nome de Jesus. Amém.